Queridos, Deus bradou ao meu coração uma palavra impactante. Deus disse para mim: eu sou um Deus de reviravoltas. Quando eu ouvi essa palavra da parte de Deus para o meu coração, eu logo lembrei de uma passagem bíblica que eu vou estar lendo agora mesmo. Então eu pensei, de estar compartilhando com você esta palavra. No livro de 2 Reis, no capítulo de número 6, livro de 2 Reis, capítulo de número 6. O versículo é o versículo de número 25, parte A. Somente a parte A do versículo, certo? Nós vamos estar lendo exatamente agora. É 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 25, parte A. Diz assim a palavra de Deus: e houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram. Queridos e amados irmãos, para que possamos entender melhor o que Deus falou ao meu coração, precisamos resumidamente falar um pouco acerca desta passagem bíblica. Segundo a palavra de Deus, havia ali em Samaria um profeta chamado Eliseu. E a Bíblia diz que naquela época havia também um rei, e este rei estava sendo perseguido pelo seu rei inimigo. O rei inimigo de Israel, se eu não me engano, Ben-Hadad, estava planejando uma emboscada para Israel. Durante a noite, na madrugada, segundo a palavra de Deus, na sua câmara de dormir, ou seja, no seu quarto, na sua cama, com sua equipe, ele planejava aonde ia ser a emboscada e como que ia ser. Só que quando ele estava planejando a emboscada para Israel, a Bíblia diz que Deus falava com o profeta Eliseu e revelava os planos do rei Ben-Hadad. Quando Deus revelava para Eliseu, Eliseu saía correndo até a casa do rei e contava todos os planos do inimigo para o rei de Israel. Sendo assim, o rei de Israel logo se desviava do caminho que estava pensando em passar, e a emboscada do rei Ben-Hadad não dava certo. E eu já quero abrir um parênteses aqui para falar com você nesse momento. Meu querido irmão, as estratégias do inimigo contra mim e a sua vida são muitas. São inúmeras as estratégias. Só que eu quero te dizer algo, e eu espero que você entenda o que vai ser falado aqui agora. Eu quero te dizer algo para o seu coração. Todas as vezes que o inimigo das nossas almas, ele prepara a emboscada para tentar nos parar, o Senhor sempre nos dá o escape. Ele sempre revela para nós os planos do inimigo contra a nossa vida e dá o livramento para mim e para você. E nesta noite, Deus está dando o livramento para você em nome do Senhor Jesus. Por isso, se Deus usar alguém para falar algo para você, acredite, ou pelo menos ponha em prova, pois a palavra do Senhor diz que nós devemos examinar as profecias. Então examine a profecia. Se proceder, você vai estar obedecendo a voz de Deus, e aí com certeza o livramento será certo. A Bíblia diz que o rei de Israel, quando ele escutava de Eliseu a revelação, ele logo obedecia, crendo que era Deus que estava falando com ele. Desviava o caminho e a emboscada não dava certo. Isso aconteceu pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, quando o rei Ben-Hadad logo desconfiou que alguma coisa estava acontecendo. E a Bíblia diz que agora ele começa a desconfiar e a investigar se no meio deles havia um traidor, se no meio dos soldados dele alguém estava traindo a sua confiança, levando para o rei de Israel todas as informações. E a Bíblia diz que depois de uma pequena investigação, ele logo descobriu que no meio deles não tinha nenhum traidor. Na verdade, quem levava as informações para o rei de Israel era Eliseu, porque Deus revelava para Eliseu tudo o que acontecia ali na madrugada, na reunião do rei Ben-Hadad.
Quando ele soube que Eliseu estava fazendo isso, ele foi até a cidade de Samaria e ele fez um cerco. Ele cercou a cidade com todo o seu exército e disse que não iria sair dali até que a cidade fosse destruída. E ele deu uma ordem para todos que estavam ali, dizendo: quem está dentro da cidade não sai, e quem está fora da cidade não entra. Então Israel logo se deparou com uma grande prova diante deles. E ali eles viram que estavam encurralados, sem saber o que fazer. Eles ficaram lá dentro, simplesmente esperando o tempo passar. A cidade tinha muita comida, continuaram a sua rotina de sempre, comprando, comendo e tudo o que eles faziam antes. Porém, a diferença era porque eles não podiam trazer mantimentos de fora, porque ninguém podia sair para comprar, e quem estava fora não podia entrar para vender, porque a cidade estava totalmente cercada pelos inimigos. E eu quero abrir aqui um parênteses aqui e falar para você que nos dias de hoje, na nossa vida também, acontece da mesma forma. Tem momentos que nós nos encontramos em uma emboscada, tem momentos que nós nos encontramos encurralados, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber que decisão tomar. É por isso que Deus trouxe essa palavra ao meu coração nesta noite, e também quis que eu passasse para você nesta noite, que o nosso Deus, ele é um Deus de reviravolta. Então vamos lá. A Bíblia diz que agora a cidade está cercada, ninguém entra e ninguém sai. O tempo vai passando, o mantimento vai acabando, e agora eles estão sem mantimento dentro da cidade. Ninguém tem para vender, e aqueles que têm dinheiro para comprar também não pode comprar, porque nada tem para vender dentro da cidade. A ponto deles começarem a comer estercos de pombo e cabeça de jumento. E isto custava também muito caro. Segundo a palavra de Deus, algo terrível aconteceu naquela cidade. O rei ficou sabendo que as mulheres estavam agora comendo, matando para comer os seus próprios filhos. E isso indignou o rei. O rei agora ficou indignado. O que ele fez? Ele foi até a casa de Eliseu para tomar satisfação, para dizer que ele não ficaria com a sua cabeça, porque ele seria punido por causa de tudo o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus usou exatamente Eliseu para denunciar a emboscada do rei Ben-Hadad. Agora a Bíblia diz que o rei ali de Israel está indo até a casa de Eliseu. Chegando na casa de Eliseu, Eliseu já estava esperando. Quando Eliseu recebe o rei, que o rei fala para ele o que veio fazer, Eliseu disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, me dá 24 horas, porque dentro de 24 horas Deus vai mudar esta situação. Eu quero falar algo para você neste momento. Deus vai mudar esta situação e o prazo já está estabelecido. Dentro do prazo que Deus estabeleceu para a sua vida nesta noite, Deus vai resolver a sua situação. A mão de Deus já está movendo ao seu favor. Assim como Deus disse para mim ao subir as escadas da minha casa, que Ele é um Deus de reviravolta, Ele é um Deus de reviravolta. E uma reviravolta muito grande vai acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eliseu pediu apenas 24 horas. E ele disse: olha, dentro de 24 horas, a cidade inteira vai se alimentar e ainda vai sobrar comida para muitos dias. A Bíblia diz que o rei aceitou a proposta, mesmo com alguém falando que isso não poderia acontecer, porque a Bíblia diz que um dos soldados, segundo a Bíblia, era
um servo do rei, que o rei encostava-se nele, encostava a sua mão nele. A Bíblia diz que ele disse assim: olha, ainda que se abra as janelas do céu, isso não pode acontecer. E é isso que muitas das vezes o inimigo fala para mim e para você. Nós estamos na expectativa, Deus fala conosco tremendamente, a nossa fé é aumentada e nós dizemos: vai mudar, as coisas vão acontecer. Mas quando nós olhamos para a situação, o inimigo vem e diz para mim e para você: olha, não tem como que vai surgir, como que vai acontecer tão grande milagre? Como que Deus vai abrir uma porta de emprego na cidade que você mora se nem emprego tem? Como que Deus vai fazer esse milagre acontecer na sua vida se isso é praticamente impossível? Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, que ainda que o teu inimigo diga que não vai dar certo, ainda que o teu inimigo diga que não vai funcionar, Deus te diz nessa noite: eu sou o teu Deus e eu é que vou mudar a situação da sua vida. Não temas nem te espantes, porque eu é que estou na tua frente e vou mudar a sua história. Eliseu pediu 24 horas e o rei deu 24 horas para ele. O tempo foi passando. Enquanto a cidade estava esperando o mover de Deus, algo fora da cidade estava acontecendo. A Bíblia diz que havia 4 leprosos que estavam fora da cidade. Esses 4 leprosos tinham sido expulsos da cidade exatamente porque eles eram leprosos. E leprosos não podia ficar no meio da sociedade. Quando fosse entrar dentro da cidade, eles tinham que entrar gritando: eu sou imundo, ninguém toque em mim porque eu sou imundo. E as pessoas iam se afastando para lá e para cá, abrindo um caminho, e ele passava, comprava o que tinha que comprar, depois voltava para o seu arraial. E a Bíblia diz que esses 4 leprosos agora estão do lado de fora do arraial, e agora eles estavam com muita fome. O rei inimigo não deixava eles entrar na cidade para pegar comida, e ainda que deixassem, ele não poderia pegar comida porque dentro da cidade também não tinha comida. De repente, um deles diz assim: olha, nós não podemos ficar aqui de braços cruzados, não vamos ficar aqui esperando a morte chegar, precisamos dar uma reviravolta na nossa vida. Alguém diz assim: mas como que nós vamos fazer? Somos apenas 4 moribundos, somos apenas 4 leprosos que estamos aqui prestes a morrer. Se não morrermos de fome, vamos morrer de lepra. Se não morrermos de lepra, vamos morrer de fome. Então não tem para onde fugir, não tem o que fazer. Querido, deixa eu te falar algo aqui. Talvez você se encontre na mesma situação. Talvez você olhe para a sua vida e acha que não tem mais jeito, e acha que não tem mais solução. Mas deixa eu te falar algo aqui nesta noite. Para tudo nessa vida tem jeito quando nós colocamos Deus na frente. E não importa qual é a sua situação, não importa se você está leproso, não importa se você está com fome, não importa se a porta está fechada, não importa se acreditam ou não em você. O importante é que o teu Deus acredita em você. E se você der um passo para Deus, Ele vai mudar esta situação e você vai cantar o hino da vitória. A Bíblia diz que depois de uma conversa entre os 4, eles entram em um acordo, e o acordo é: vamos até o arraial dos nossos inimigos, porque se ele nos matar, simplesmente morreremos, porque de qualquer forma nós vamos morrer. Todos se levantam e em um só propósito, em uma só fé, em uma só união, eles se levantam e vão até o arraial dos sírios. Querido, deixa eu te falar algo aqui. Eles estavam leprosos, debilitados, enfraquecidos. Para eles não tinha possibilidade nenhuma nem de chegar no arraial, de tanta fome que eles estavam, e doentes. Eles não tinham possibilidade nenhuma de ser bem sucedido, mas eles tomaram uma atitude, e a atitude que eles tomaram foi o que moveu a mão de Deus para a vida deles. Eles se levantaram e foram, mesmo que fossem derrotados, mas eles iam morrer lutando. E a Bíblia diz que quando eles se levantaram para ir até o arraial do Sírio, Deus se agradou da atitude deles, se levantou do trono e moveu o céu e a terra em prol da vida dele. A Bíblia diz, queridos, que eles iam andando, caminhando, talvez conversando entre si, talvez até mesmo se despedindo, dizendo assim: olha, eu não sei o que vai acontecer, de repente nós vamos morrer, então nós vamos nos despedindo aqui, que Deus possa nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós vamos pelo menos nos arrepender aqui, porque se morrermos, pelo menos
vamos ter a nossa salvação. E eles conversando entre si, de repente Deus faz algo extraordinário. Deus faz uma coisa tremenda, e é o que Ele vai fazer na tua vida. Enquanto você estiver conversando aí, se arrependendo dos seus pecados, enquanto você estiver aí falando com Deus, talvez fazendo a sua oração do jeito que você sabe fazer, não importa. Deus não está preocupado com oração chique, oração bonita, oração... O que Deus quer é que você abra a boca e fale com Ele. Enquanto você está falando com Ele, tomando uma atitude de fé, Deus está trabalhando ao seu favor. Enquanto eles iam andando, conversando entre si sobre a situação que estavam passando, Deus fez algo de extraordinário acontecer. O que Deus fez? Ele fez com que a audição dos sírios fosse aberta, e eles ouviram um barulho tremendo, como se fosse barulhos de soldados aparelhados para a guerra. De repente eles viram passos de cavalos, eles viram pancadas de espada, eles viram passos de soldados ferozes para a peleja, e eles disseram: olha, não dá para a gente ficar aqui. Israel conseguiu ajuda. Israel agora conseguiu ajuda dos egípcios e de outras nações para vir pelejar contra nós. Se ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se ficarmos aqui, nós vamos ser destruídos. E a Bíblia diz que eles se levantaram e saíram correndo, fugindo de um grande exército que estava se aproximando. E quando o grande exército se aproxima, nós vamos ver que o grande exército era apenas 4 leprosos famintos e doentes que estavam se aproximando. Mas quando eles se levantaram e tomaram uma atitude, Deus mandou um exército celestial para lutar em prol da vida deles. Eu imagino aqueles 4 leprosos andando em direção aos sírios, e de repente Deus fala: olha, que todo o exército celestial de anjos desça até a terra e acompanhe os 4 leprosos. Quando o exército desceu, que foi ao lado dos 4 leprosos, Deus abriu a audição dos sírios, eles começaram a ouvir os passos, mas não era o passo de exército da terra, eram passos de exército do céu. E eu posso ver que Deus está enviando anjos ao teu favor a te livrar desta luta que você está enfrentando. Esses demônios que estão perturbando a sua vida, que estão atormentando a sua alma, vão ter que bater em retirada, vão ter que fugir, pois a Bíblia diz que se por um caminho o teu inimigo vier contra ti, por 7 caminhos vai ter que fugir. Aí eu posso contemplar o teu inimigo fugindo de diante da tua face, porque Deus já entrou nesta peleja ao teu favor, e a tua história será mudada. Deus vai dar uma grande reviravolta na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Veja o que aconteceu. A Bíblia diz que quando os 4 leprosos chegaram até o arraial dos sírios, eles perceberam que estava tudo vazio, que não tinha nada, não tinha ninguém ali. A única coisa que tinha ali era prata, ouro e comida à vontade. A Bíblia diz que eles entraram dentro do arraial, saciaram a sua fome, comeram à vontade, depois foram até a cidade, avisar para a cidade o que tinha acontecido, que no arraial do Sírio não tinha ninguém e tinha comida abundante para toda a cidade. O rei mandou averiguar se de fato era verdade. Quando ele descobriu que isto era verdade, a Bíblia diz que todo Israel agora foram em direção ao arraial dos sírios. Todos se alimentaram, mataram a sua fome, cada um pegou o tanto que pôde para levar para casa, e agora uma cidade que era faminta, que não tinha nada para comer, estava com o celeiro cheio, comida em abundância. Todo mundo matou a sua fome, e a Bíblia diz que os inimigos tiveram que fugir, e eu acredito que eles fugiram para tão longe com medo do exército. Eu acredito que teve inclusive soldados do exército inimigo dos sírios que se perdeu no meio do mato, no meio do deserto, sem achar nem o caminho de volta, porque é assim que Deus faz na vida do crente. Deus usou alguém que eles menos imaginavam. Talvez nem Eliseu talvez nunca imaginou que Deus ia usar exatamente os 4 leprosos, aqueles que eram rejeitados, humilhados, que foram expulsos da cidade. Foi aqueles que Deus usou para trazer essa grande reviravolta sobre uma cidade
inteira. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, que esta reviravolta vai acontecer na sua casa, na sua família, na sua cidade, e o livramento de Deus vai vir para a sua vida de onde você menos imagina. Presta atenção, deixa eu repetir, o livramento de Deus para a sua vida vai vir de onde você menos imagina. Toma posse do milagre, toma posse da vitória. Eu já peguei para mim esta vitória. Deus falou comigo, eu sou um Deus de reviravolta. Deus fez uma grande reviravolta na vida daquela cidade, inclusive salvando a cabeça de Eliseu. O rei teve que reconhecer que Deus era na vida de Eliseu. E eu quero dizer para você nessa noite, aqueles que não acreditam em você, terão que acreditar e reconhecer que Deus é na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Toma posse, porque Deus está trabalhando ao seu favor nesta noite, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tomei posse dessa palavra, querido. Eu tomei posse dessa palavra. Deus é um Deus de reviravolta. E Ele, creio, em nome de Jesus, que já fez uma grande reviravolta na minha vida. Eu vou só aguardar os resultados, em nome do Senhor Jesus. Se inscreva-se em nosso canal, acione o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Fazendo assim, todas as vezes que postar um vídeo ou quando fizermos uma live, a notificação vai chegar para você e você vai poder assistir as lives ou até mesmo os vídeos. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.